forças. Repita comigo: e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E você aplaude ao Senhor. Repita comigo: todas as tuas forças. O contexto da história você já conhece. A centralidade dessa passagem aqui não é que os fariseus ou os escribas, eles queriam aprender com Jesus, ou melhor, aprender de Jesus. E Jesus? Eles tinham um objetivo, e qual é o objetivo? Afrontar Jesus, ou colocar Jesus em uma saia justa, como diz o ditado, ou melhor, tentar pegar algo de Jesus para poder incriminá-lo. Só que Jesus, ele vai resumir os 10 mandamentos em apenas 2. Mas a pergunta é: qual é o maior mandamento? O interesse dos escribas não era que Jesus nomeasse um dos 10, ou um dos 613 mandamentos. O objetivo era incriminá-lo. O objetivo era usar a palavra de Deus contra ele mesmo. Só que Jesus é Deus de sabedoria. E Ele vai dar essa resposta de uma forma que eles não podem mais contestar. Jesus, Ele vai dizer: olha, amará, pois, ao Senhor teu Deus, ao Senhor, aponta para o teu irmão, ao Senhor teu Deus, de todo o seu, e de toda a sua, e de todo o seu. Quando você pega aqui, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, aqui já vai falar corpo, alma e espírito. Só que tem algo aqui que me chamou a atenção nessa manhã, que está dizendo: de todas as tuas. Davi, quando ele traz a arca de volta, ele coloca na casa de Obed-edom, e quando ele chega em Israel, eles chegam jubilando, adorando, e a Bíblia vai dizer: de todas as suas forças. Eu quero pregar exatamente aqui, nessa temática. De todo o seu coração, nós já sabemos que devemos amar o nosso Senhor. Primeiro precisamos saber quem é o nosso Senhor. E por que isso? Porque muitas das vezes dedicamos toda a nossa força naquilo que é material, e aquilo que é material é o teu Senhor. Só que não é esse Senhor aqui que Deus está direcionando. Esse Senhor é o Deus criador do céu e da terra e de tudo que nela há. É o Deus que te formou no ventre da tua mãe. É o Deus que colocou em uma mulher estéril para conceber não 2 meninos, mas 2 nações. Já foi pregado aqui. E de todas as suas forças. E quais são essas forças? Eu quero trazer algumas aqui. De toda a tua força física, de toda a tua força moral, de toda a tua força espiritual, de toda a tua força física. Deus colocou sobre Sansão um poder e uma autoridade. E esse poder e essa autoridade era representada ao povo de Israel pela força que aquele homem tinha.
E dia após dia, isso se testificava. Sansão, ele ia se pulverizando, o seu nome era soado, o povo começaram a temer a Sansão, perdão. E por quê? Pela sua força. A Bíblia vai dizer que com uma queixada de jumento, ele matou 1000. A Bíblia vai dizer que com a sua força, ele pegou raposas e tocou fogo na roça dos filisteus. A Bíblia vai dizer que ele matou muitos com a sua força. Mas de onde vem essa força? Essa força, meus irmãos, ela não vem do próprio Sansão. Essa força que nós temos para adorar o Senhor, esse fôlego de vida que nós temos para exaltar, para jejuar, para levar, para semear a palavra de Deus, ela não vem do homem, ela vem de Deus. Sabe quando você faz algo e você cai no seu consciente ali, eu não sei aonde eu encontrei tanta força. Essa força ela vem de Deus. Essa força ela vem. Juízes capítulo 14, verso 6 vai dizer assim, que o Espírito do Senhor apossou. Sabe por que tem uns mais fracos? Sabe por que tem outros mais fortes? É porque Deus escolheu dessa forma. Agora olhe para cá, Deus ele não abre mão de nenhum, nem dos fortes, nem dos fracos. Por quê? Porque o que Deus depositou sobre a vida de Sansão foi para um propósito. O que Deus depositou na vida de Sansão foi para um. Agora olhe para cá, a força sem caráter vai gerar ruína. O nome de Sansão é espalhado. O homem forte. Sansão ele tinha poder. Sansão ele tinha. Repita comigo, Sansão ele tinha, mas não tinha domínio sobre as suas paixões. O moral era fragilizado. E as consequências das atitudes de Sansão foram decisões desastrosas. O emocional de Sansão, ele deixou ser levado por uma voz macia, por uma voz suave, por um perfume envolvente, e isso entrou no emocional de Sansão e tirou todas as suas forças. Estava no cabelo, a Bíblia diz que depois cortou o cabelo, perdeu a força. Tem segredo que nós temos com Deus, meus amados, que é somente nós e Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, não há segredo que o caráter ou o mau caráter, ele não pode trazer consequências, seja positiva ou seja negativa. Sansão não controlava as suas emoções, até mesmo porque seu pai dava uma direção e ele não obedecia, e ele não. Sansão, conjecturar, Sansão, cuidado, a palavra de Deus pede para que nós não nos misturamos com outros povos, com outras nações. Jugo desigual. Sansão, tu é um homem separado. Tu não pode se misturar com vinho, nada que venha da uva, tu não pode. Tu não pode tocar com as tuas mãos na imundícia de qualquer coisa. E Sansão tocou no mel que estava na carcaça do leão.
você não é qualquer pessoa. Olha para o seu irmão, diga para ele: você não é qualquer pessoa, você é separado, você é separada de Deus. Tenha força no seu caráter, receba a paz de Deus no seu caráter, fortalecido. A força de Sansão não era, a força de Sansão não era natural, era uma capacidade, era uma capacitação divina. Posso ser mais claro? Não faz uso do que Deus te deu para si próprio, para benefício de si mesmo, para benefício de si mesmo. Ah, eu sou um bom pregador, eu sou um bom levita, eu louvo, e as meninas, os menininhos fica só esperando eu descer. Aí eu uso meu dom para me privilegiar e para me aparelhar. Olha o zoião do capeta, ó. Pastor, eu não acredito nisso. Não? Sabe Jó? O que Deus vai dar de testemunho de Jó? Satanás nem podia, mas ele fez o quê? Ele fez o quê? Pediu. Oh, ele só te honra porque o Senhor dá tudo para ele. Mas eu estou de olho nele. Eu estou de olho. Satanás pôde tocar em Sansão antes de falar com Deus, porque não tinha brecha. O que Deus entregou para Jó, o que ele fazia? Consagrava ao Senhor, orava ao Senhor, se apresentava ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa: o que Deus te entregou é para ser devolvido para o altar, em adoração, em consagração, em frutos. Não é para benefício próprio. E por que Satanás não pôde? Porque Jó não usava para si. Ele usava e sabia de quem era a glória. É por isso que Satanás, ele vai para Deus, aí ele inverte as situações. Ele só te honra porque o Senhor dá tudo. Mas ele não fazia uso para si próprio. Agora olhe para cá. Deus restaura quem se humilha. Deus restaura. Deus restaura. Juízes 16, 28 vai dizer assim: Senhor, Sansão clamando ali humilhado, com o olho furado, sendo ali brinquedinho de chacota para os filisteus. Sansão nesse momento não era mais ninguém, ele não era ninguém, ele não era nada. Humilhado. Mas o caminho ele conhecia. E quando Sansão cai em si, que Deus lhe deu o dom, e que ele usou para si mesmo, só que agora Sansão se arrepende, e aquele dom que estava sobre ele, que ele usou para si mesmo, agora sim, ele quer usar para o reino. E ele vai dizer assim: então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim, fortaleça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus olhos. Pelos meus. Verso 30, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua.
usou o dom. Deus deu de novo o dom, porque agora ele direcionou o dom para aquilo que era o propósito. Deixa eu liberar uma palavra para a tua vida. Deus, olha, escuta, isso aqui é para todos, todos, todos. Ainda que você não tenha entendimento na sua mente, no seu psique, Deus derramou um dom na vida de cada um de nós que estamos presentes, cada um de vocês que estão assistindo aqui. Peça a direção para Deus: Senhor, me usa, nem que seja pela última vez, para cumprir o teu propósito. Deus vai conceder e vai cumprir o propósito dele sobre a tua vida. Nós estamos falando da força física. Nesses versículos que lemos, Salomão, Sansão, glória, ele adorou a Deus com todas as suas forças. Ele falou: eu me entrego a ti. Eu sacrifico a minha vida para os filisteus. Eu nunca tive valor. Agora então cego, agora que eu não tenho valor para os filisteus, mas para ti, Senhor, eu ainda tenho valor. Eu me sacrifico a ti. Devolve o dom e usa-me para que eu me vingue dos filisteus. O que é importante, irmãos, nessa força física, é que o teu corpo deve servir a Deus, não ao pecado. O teu corpo deve servir a Deus e não ao pecado. Nesse último clamor de Sansão, Deus usou o corpo dele para o serviço do reino, para a destruição do inimigo de Deus. Só que antes ele usou o corpo dele para quê? Para o pecado. Grava isso na sua mente: o seu corpo é para servir a Deus, não ao pecado. Olha isso, a força física sem vida espiritual, a força física sem vida espiritual produz a queda. A força física sem a vida espiritual, ela produz a queda. Vimos isso na vida de Sansão. Cuidado, você que está indo para a academia e deixando a igreja, faça os dois. Faça os força moral. Gênesis 37:50. Quando fala de força moral, a gente vai falar da vida de José, irmãos. Força física, repita comigo: força física, força moral, força espiritual. Força física, Sansão. Para gravar, vamos lá, igual a escolinha. Força física, Sansão. Força moral, José. Força espiritual, Daniel. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram, mas põe no 50, 37, 50. Aleluia. Eu que estou errado, vai só. Não, calma aí. Vai só até 36, eu esqueci, é o 5 mesmo, perdão.
José, ele vai ter um sonho, e ele vai revelar aos seus irmãos. O contexto vai dizer que seus irmãos, ele vai vender José. José sai de Israel e é vendido agora para o Egito. Ele chega na casa de Potifar como escravo, começa a trabalhar como escravo. A Bíblia vai dizer que onde José colocava a mão, Deus o abençoava. Onde José colocava a mão, Deus prosperava. E essas prosperidades sobre a vida de José vai chamar a atenção do seu senhor, por nome Potifar. O seu senhor agora, ele vai passando demandas, ele vai colocando sobre a mão de José responsabilidades. José agora, ele é colocado no centro da casa do seu senhor, ou seja, José agora ele é governador da casa de Potifar, ele é administrador da casa de Potifar, ele é gerenciador da casa de Potifar, ele é pastor da casa de Potifar. E José vai representar a força moral com um caráter íntegro, puro e de domínio próprio. Fidelidade em qualquer ambiente. Seu pai o mandava ver os seus irmãos, e ele ia ver os seus irmãos e levava notícia para os seus pais. Um dia eu vi um pregador dizer que José sofreu porque José era fofoqueiro. Obediência agora mudou. Duro foi ficar até o fim da live. Aí eu era o próximo a dar oportunidade. Aí eu não aguentei. Aí eu preguei sobre fidelidade e obediência. O pai, quando manda, o filho obedece. O pai, quando manda o filho. Mas eu quero voltar para o contexto. Fidelidade em qualquer ambiente. José, ele foi fiel na casa de Potifar, amém? José, ele foi fiel na prisão, amém? No governo do Egito também ele foi fiel. Agora olhe para cá. José, ele é tentado na casa de Potifar. E onde? Naquilo que é o moral. E o caráter puro de José vai dizer para aquela mulher: por acaso eu pecaria contra o meu Deus? Ele com caráter puro, ele não aceita se misturar, ele não aceita se vender, ele não aceita contaminação, e com o mesmo caráter, Deus coloca José na prisão, com o mesmo caráter, Deus coloca José na cadeira de governo do Egito, e com o mesmo caráter, José, ele vai permanecer sem mudança. Deixa eu te falar uma coisa, receba o caráter moral que Deus tem para a tua vida. José, ele venceu a tentação por temor. José, ele venceu a tentação por temor ao Senhor. Não foi pelo medo. Antes do medo, José tinha no seu coração temor. É aí onde ele vai dizer: como pois cometeria eu tamanha maldade contra o meu Deus, deitando com você? Essa mulher, ela buzinava na orelha dele todos os dias: deita comigo. Não era um selinho, é deita comigo. E ele não concedeu ao pecado por temor. Por temor a Deus, não por medo das consequências. José foi escravo, foi de escravo a governador,
Porque Deus honra quem se mantém puro. Deus honra quem se mantém com um caráter puro. Pastor, qual é a importância disso? Sem a força moral, o crente, ele perde a credibilidade. Sem a força moral, o crente, ele perde a credibilidade. Qual é o pregador que você conhece? Ele falou, esse eu não sento para ouvir falar de Deus. E qual o motivo? Qual o motivo? E por quê? Além do motivo, que é o motivo vai trazer um sentimento em você. Qual? Eu não confio mais. Porque a atitude dessa pessoa fez com que ela perdesse a sua credibilidade até de ouvir a palavra de Deus. A gente fala assim, mas aí nós estamos julgando. Nós somos movidos por sentimentos e por emoções. Tem escândalo no meio evangélico que depois a pessoa vai lutar ali para se restaurar, mas quando você ouve a mesma palavra de Deus vinda daquela pessoa, parece que não conecta mais, está faltando alguma coisa. Por quê? Porque foi quebrado a confiança, foi quebrado a credibilidade. Deixa eu te falar uma coisa, você pode não ter credibilidade no meio social, mas mantenha a sua credibilidade para com o Pai, porque é Ele que te sustenta, é Ele que te fortalece, é Ele que te justifica. Não deixa o meio social te envolver. Não deixa a mídia te influenciar. Mantenha ali o seu moral, porque mais tem Deus para ti do que o diabo. A primeira tentativa na vida de José foi a mulher de Potifar. A pureza sexual protege o propósito. Repita comigo, a pureza sexual protege o propósito de Deus para a nossa vida. Mas eu sou casado. Cuidado. Se no teu casamento não tem pureza sexual, meu, você vai ter problema. Mas eu gosto de assistir uns filminhos para aquecer. Está faltando pureza. Está faltando pureza. Mas eu gosto de uma coisinha assim para apimentar. Porque está faltando pureza. Isso aqui não é só para jovem não, tá? É para todos. É para... Eu atendo crianças na minha sala com problema sexual. Pastor, me ajuda, porque eu não sei como administrar isso. Eu estou com problema. Isso aqui é para todos. E qual é o caminho? Caráter. Manter o caráter puro. Diga comigo, força espiritual. Daniel representa a força espiritual, irmãos. Qual era a ferramenta de Daniel? Oração. Qual era a ferramenta de Daniel? Firmeza na fé. Qual era a ferramenta de Daniel? Vida consagrada a Deus. Vida consagrada a Deus. Daniel tinha um propósito firme no coração, irmãos. Quando chegou as propostas para Daniel, ele decidiu firmemente não se contaminar. Ele estava em terra estranha. Levaram manjares para ele, mas ele tomou uma decisão. Escuta, nós temos oportunidade de tomar decisões para as nossas vidas, de escolhermos, e principalmente saber que Deus, Ele vai se mover em cima da tua decisão, porque foi assim que Sansão fez. Senhor, pela última vez,
lembra-te de mim. Ele decidiu. E na sua decisão, Deus desce e coloca sobre ele a força que tinha, que habitava nele pela última vez. Tem gente que diz assim: olha, eu tenho muito para curtir a minha vida ainda, então eu vou curtir. E lá quando eu estiver pertinho de ir embora, aí eu me arrependo e aceito Jesus e me conserto. Eu quero saber se você sabe mais que a Bíblia, porque a palavra do Senhor diz que Ele vai vir como fechou os olhos, abriu, cadê? Piscar de olhos. Daniel decidiu não se contaminar, e a força espiritual começa com as nossas decisões. Quanto mais você tomar decisão que se aproxima de Deus, mais o chicote vai estreitar para cima de você. Não é? Nós vimos aqui, Rebeca queria a bênção, engravidou. Depois que engravidou, o que começou dentro do ventre dela? Luta, guerra, dores. Mateus era quietinho na barriga da mãe, agora a Rebeca parecia um giraia. Esticava, eu tinha que orar para ela se acalmar na barriga da mãe. O que é isso? É o preço da bênção. É a resposta, a luta, é a resposta da sua oração. Mas pastor, eu não orei para pedir luta. Sim, você pediu bênção, mas Deus vai te formar em meio à luta, em meio à guerra, em meio à batalha. Não é num sofazinho com controle na mão. O Senhor vai te forjar no deserto. Ou você acha que Deus só queria fazer isso com Jesus? Tu é mais bonitinho. O próprio Filho Deus enviou para o deserto. Mas que Deus mau é esse? Não é mau, ele tinha um propósito. Essa luta na tua vida, ela tem um propósito. Essa luta na tua vida, ela tem um propósito. E as decisões espirituais que você tomar, virá luta, mas o Senhor está sobre você, e essas lutas serão testemunho. As portas podem se fechar, mas Deus abrirá uma porta que ninguém poderá fechar. A saúde pode estar debilitada, mas Deus restaurará a sua saúde, e ninguém te reconhecerá mais. É milagre de Deus. Daniel, ele tinha uma vida de oração constante. Era 3 dias, 3 vezes por dia, manhã, tarde e noite. Hoje pela manhã eu fui para o monte, eu falei: Senhor, eu preciso me entender. Eu preciso me entender, eu estou em crise. Não sei orar, não sei te oferecer, não sei pedir. Por que eu sou assim? Por que eu tenho essa dificuldade? E o Senhor falou para mim: eu te fiz assim. Às vezes a gente entra em crise querendo se entender para fazer algo melhor para Deus, e às vezes o Senhor te responde. Eu falei: é dessa forma que eu te quero. Não se convença. Indague-se sempre e venha buscar em mim resposta. Se sinta pequeno, porque é pequeno que você é. Agora o meu poder sobre você te faz grande. Escuta isso.
Nós temos a mania de diminuir a nós mesmos, mas é de uma forma errada. Por quê? Porque eu não olho para Deus me diminuindo, eu olho para o meu irmão que tem uma capacidade superior à minha e me coloco abaixo dele. Está errado. Está errado. Deus capacitou ele para umas coisas e nos capacitou para outras. Então eu não posso me diminuir perante ao meu irmão. Também não estou falando para você levantar o nariz e achar que é alguma coisa. Eu estou falando que você tem que se diminuir para que ele cresça sobre a tua vida. Como João nos ensina. Se faz necessário diminuir para que ele cresça. Daniel, as suas decisões em orar, em buscar o Senhor, em uma situação hostil, vai trazer a atenção de Deus para Daniel. Ele abre mão dos prazeres. Ele estava no palácio, Daniel estava no palácio, sendo treinado para servir ao rei. Só que a sua decisão foi: eu vou servir ao rei, mas ele não é o meu Deus. E qual é a minha decisão? Eu preciso matar a minha carne, para que o Espírito me faça crescer dentro dessa situação, e toda luta que vier, o Senhor me fará vencedor. A Bíblia vai dizer, irmãos, que levantar uma calúnia, planejaram uma calúnia contra Daniel. Daniel era governador, ele era prefeito de uma península. Só que aonde Daniel aplicava a sua fidelidade ao trabalho, Deus prosperava. Daniel era um homem correto, exemplar para o rei, amado do rei. E os invejosos se levantam para quê? Para tentar tirar Daniel, que veio de uma terra estranha, e tomar o lugar que era deles por direito. Agora deixa eu te falar uma coisa: aonde Deus te colocar não é do outro, é Deus que te colocou. Vai ter luta, mas permaneça ligado com o céu, porque as lutas virão e Deus descerá no meio dessa luta para justificar o teu nome. Nessa calúnia levantaram o decreto que todos tinham que adorar a Baal, a uma estátua. E Daniel olhou para si e falou: não, isso aqui é espiritual, isso aqui não é físico. Os governadores que estão levantando essa calúnia contra mim, não são eles, é o espírito que estão neles. E a minha decisão é ir para o espiritual. Oração constante, fé que vence o impossível. A Bíblia vai dizer que Daniel, ele não se prostra e continua orando. É levado o relatório ao rei. O rei confronta Daniel. Daniel agora é levado para onde? Para a cova dos leões. Deixa eu te falar uma coisa: Deus colocará amor no coração de alguém pela tua vida. Vai tirar o sono de alguém pela tua vida. E vai interceder por decisões injustas, vai interceder por causas injustas contra a tua vida, não vai dormir a noite inteira, e vai colocar em oração pela tua vida, e o Senhor vai descer ao teu favor. O Senhor desceu na cova dos leões. Aqueles que estavam famintos, jejuaram por mais uma noite, por conta
que não era físico, era espiritual. A força de Daniel era espiritual. E essa relação só vem com jejum e com oração. Não há um outro caminho, irmãos. Passa a noite e o rei vai lá. Daniel, viva o Senhor. Viva o... A Bíblia vai dizer que quando os servidores ou os colaboradores foram tirar a grade, os leões, de tanta fome. E com Daniel, o que aconteceu? O leão estava lá. O leão estava lá. O leão da tribo de Judá, ele desce nessa casa, ele desce nessa luta, clame a ele em oração. Tem luta na nossa vida que é física, mas grande parte dessas lutas são espirituais, e só há um caminho que alcança o coração de Deus, é a oração, é o jejum. Mantenha! As três forças, irmão, ela trabalha junto. As três forças trabalham: física, moral e espiritual. A habilidade de Sansão na força física, a saúde, a energia para servir a Deus. A força moral de José está no caráter, está na pureza, está no domínio próprio. A força espiritual de Daniel está na oração, na fé e na consagrar. O crente maduro combina as três: força física, força moral, força espiritual. Só a força física só a força moral, só a força espiritual, só a força física leva ao orgulho. A força física leva ao orgulho. Cuidado com o teu corpo. Tome cuidado. O orgulho pode tomar de conta de você. Só a força moral leva ao engano. Só a força moral leva ao legalismo. Não posso, mas eu acho que pode, sim. Legalismo. Só a força moral. Só a força espiritual leva à hipocrisia. Se eu não tiver caráter, eu sou hipócrita. Os fariseus, eles tinham uma força espiritual, sim ou não? Homens conhecedores da lei. Só que o moral deles não era bom, ao ponto de Jesus olhar para os discípulos e dizer: tudo que eles estão ensinando, aprenda e faça. Só não faça o que eles por conta do moral. E o moral levava para onde? O legalismo. Se coloque de pé. Pode aplaudir ao Senhor. O cristão equilibrado, ele é forte no corpo. O cristão equilibrado, ele é forte no caráter. O cristão equilibrado, ele é forte
no Espírito. Você crê nisso? Você crê nisso? Tem alguém no nosso meio que está afastado dessa força? Que não conhece Jesus? Pastor, eu não conheço Jesus Cristo, eu não sei quem é. Eu não estou te chamando para você ser crente, estar na igreja. Estou chamando você para confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E quem vai fazer as mudanças? Não sou eu, é o próprio Senhor. E como que Ele faz? Ele vai mostrar que nos teus caminhos, alguns caminhos errados que você não enxerga, Ele vai purificar os teus olhos, o teu entendimento, e vai fazer você entender que isso é errado. E quando você entender que é errado, você vai deixar de fazer. A mudança do Espírito Santo na tua vida começa assim. Na minha vida começou assim. Foram 3 domingos indo para a casa de Deus, fazendo churrasco em casa, com house na boca e ouvindo a palavra de Deus. Mas no 3º domingo, o Espírito veio no meu entendimento, e aquilo que eu fazia e não enxergava que era errado, Ele me trouxe a luz. E a partir daquele dia, a decisão partiu de dentro de mim, porque o Espírito Santo já habitava aqui. É esse Deus que eu falo para você confessar como seu único e suficiente Salvador. Tem alguém no nosso meio que quer confessar Jesus, ou que quer voltar a casa, reatar a aliança? Não tem? Levante as suas mãos, aplaude ao Senhor Jesus. Glória a Deus, amém, queridos? Pedidos, cadê os avisos? Só conferência? Então vem.